Flamengo vence o Fluminense com gol do Pedro e teve desabafo do jogador. Mengão volta a negociar com o Zenit e hoje é o último dia para o Flamengo decidir se vende o Wesley ou não para Roma. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês, com toda a humildade desse mundo, para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis e não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal. Porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. E o Flamengo venceu ontem o Fluminense com o gol do Pedro, galera. É isso aí, o destino quis assim. Pedro, depois de tanta polêmica, acabou entrando no jogo e marcando o gol da vitória do Flamengo. O Flamengo que chegou aos 30 pontos, né? Se manteve aí em segundo lugar, porque o Cruzeiro também venceu. O Cruzeiro chegou a 33 pontos, mas lembrando que o Flamengo pode chegar ao mesmo número de pontos do Cruzeiro, os 33, porque o Flamengo tem um jogo a menos. No caso, o jogo para ser cumprido é contra o Sport. Então o Flamengo vencendo esse jogo a menos, o Flamengo resgata a liderança novamente do Campeonato Brasileiro, galera. Então o próximo jogo, no caso aí do Flamengo, é contra o Bragantino Red Bull fora de casa. O Santos também tem um jogo difícil contra o Corinthians, também fora de casa. Caso o Corinthians vença aí do Cruzeiro, o Flamengo vencendo do Bragantino Red Bull, o Flamengo recupera aí a liderança do Campeonato Brasileiro. E o gol, falando do Pedro, né? O gol do Pedro que deu a vitória ao Flamengo. O Pedro que desabafou após a vitória do Flamengo com o gol dele contra o Fluminense, falando, reclamando bastante, né, da atitude do vazamento, no caso todos sabem, do José Boto. Ele reclamou bastante que não teve também pedido de desculpa do José Boto. Reclamou também do Felipe Luiz, que ele, ao modo de ver, ele achava que não poderia ter exposto como ele foi exposto, poderia ter se resolvido internamente. Essa também é a minha opinião. Tudo bem que o Pedro errou, o Pedro também está errado, né? Mas eu acredito que poderia ter sido resolvido internamente, né? Mesmo que a imprensa perguntasse sobre a barração do Pedro, o Felipe Luiz poderia falar assim: não, o Pedro vai ser punido, teve uma indisciplina, né? Por isso que ele foi barrado, mas nós vamos resolver isso internamente. Ao meu modo de pensar, respeito também o pensamento contrário. O pensamento de outros também é plausível também, mas só que o meu pensamento é esse. Poderia ter sido resolvido internamente ali, somente com a diretoria do Mengão. Vamos mudar de assunto. O Flamengo volta a tentar aí a contratação do Wendel, galera, com o Zenit. É isso aí. Galera, essa situação, sinceramente, ao meu modo de ver, poderia o Flamengo desistir de negociar com os russos, principalmente com o Zenit, porque o Flamengo já teve problema com o Zenit, com o Claudinho, que estava tudo certo, tudo engatilhado, e eles voltaram atrás. Então o Flamengo já tentou a contratação com o Wendel, né, no caso com o Zenit, e eles sempre voltam atrás. Então o Flamengo tentando novamente, os russos são complicados, eles não têm palavra, eles acertam, tá tudo como certo, e acabam no final não acontecendo. Aconteceu assim com o Claudinho e também está acontecendo com o Carrascal, mesma coisa, né? Saiu a notícia agora que o Carrascal, que estava certo, já não vai chegar mais esse final de semana, no caso chegaria hoje, não vai chegar mais, não teve evolução na negociação, né? No caso, a informação do jornal russo foi essa, que não teve evolução, mas que a negociação está em andamento, que o Flamengo pode sim anunciar o jogador ainda essa semana, mas eles são complicados mesmo na negociação. Então o Flamengo tem que rever realmente se vai negociar com o Zenit ou não. Vamos mudar de assunto e falar agora do Wesley, galera. Rapaz, situação agora complicada. A Roma agora botou um prazo aí de validade, no caso aí, para a resposta do Flamengo, né? O que acontece? Eles querem, a Roma quer o jogador imediatamente, que é o mais rápido possível. Fez a proposta de 25 milhões de euros, mais 5, totalizando 30 milhões de euros. Essa é a proposta deles, no total aproximadamente cerca de 200 milhões de reais. É uma excelente proposta.
né? No caso do Flamengo aceitando uma excelente venda do jogador Wesley. O problema é o seguinte, eles deram até hoje como a data final para o Flamengo dar a resposta. E o BAP também falou que só vai liberar o Wesley quando tiver um substituto, tá? À vista, um substituto já praticamente certo para o Flamengo, para substituir o Wesley. Então tá nesse impasse, tá nessa situação complicada. A Roma deu o prazo até hoje, né? Pro caso o Flamengo dar a resposta, o Flamengo já deu a resposta sim, mas o Flamengo não quer liberar o jogador enquanto não tem o substituto. Aí eu falo, falta de planejamento, principalmente do José Boto. José Boto que vem dando muitos moles aí em negociação, não consegue fechar nenhuma contratação com nenhum clube. Flamengo com dinheiro no caixa, todos sabem, vendeu o Gerson por 160 milhões de reais, ganhou um valor alto, acredito eu, acima de 100 milhões de reais no Super Mundial, né? Então assim, o Flamengo tá com dinheiro no caixa, José Boto não conseguiu fechar nenhuma contratação ainda, né? No caso para reforçar o Flamengo. Agora, o Flamengo já tá um tempão querendo vender o Wesley, porque já não tem esse substituto para o Wesley. Aí é falta de planejamento, mais um vacilo no José Boto, que também tá pendurado aí em corda bamba no Flamengo. Então são situações complicadas. Já pensou o Flamengo perder uma venda dessa, por sinal, muito boa por conta disso? Falta de planejamento? Então, sinceramente, agora o Flamengo vai ter que decidir. A Roma já botou, se passar de hoje, não aceita mais. O Flamengo pode perder uma excelente negociação. Então fica nessa situação. O BAP não querendo liberar o jogador porque não tem um jogador. O Flamengo também está na zona de conforto. O Flamengo não precisa de dinheiro agora nesse momento. O Flamengo está com caixa cheio. Por conta disso também o Flamengo está confortável em dar essa resposta. Mas hoje é o último dia. O Flamengo vai ter que decidir se realmente libera, no caso, o Wesley para Roma no prazo de hoje, ou vai segurar o cara até arrumar um substituto para o Wesley. Repetindo, falta de planejamento aí do José Boto, que o Flamengo está há muito tempo querendo vender o Wesley. Já era para ter um substituto há muito tempo. Então o Flamengo pode perder uma excelente negociação com a Roma e perder a venda do Wesley. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.